Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série sobre aconselhamento e o tema hoje é como evitar a culpa. Como é que eu e você podemos evitar a culpa? Nós já demos uma breve introdução no primeiro vídeo, falando um pouquinho sobre uma definição do que é a culpa. Colocamos também um pouquinho o que a Bíblia fala acerca da culpa. Colocamos também num outro vídeo, o terceiro vídeo, os vários tipos de culpa que existem. E por último, nosso último vídeo, nós falamos sobre os efeitos da culpa. E no quinto vídeo nós falamos sobre o aconselhamento e a pessoa culpada. Nós demos falamos um pouquinho sobre isso, como é que nós podemos ajudar as pessoas que estão sofrendo com essa problemática chamada culpa. E agora nós vamos falar como evitar a culpa, ok? Tem uma filosofia de vida que diz o seguinte: deixe que a sua consciência seja o seu guia, né? E essa filosofia de vida, que é equivocada, é muito citada, mas ela também não é nem um pouco sensata. Como nós vimos, né, em vídeos anteriores, os conceitos individuais ou subjetivos de moralidade diferem de uma pessoa para outra, em parte por causa dessa tremenda influência que a instrução moral na infância e as expectativas paternas têm sobre a vida das pessoas, principalmente com relação aos conceitos de certo e errado que o indivíduo adota na sua vida adulta. Ou seja, a prevenção dos sentimentos de culpa perniciosos, destrutivos, autocondenatórios, e se livrar disso começa, portanto, sempre com os pais. Então, a primeira maneira de evitar a culpa, né? Como que nós podemos evitar a culpa? É ajudando os pais a ensinar os valores corretos. Primeira maneira de evitar a culpa é ajudando os pais a ensinar os valores corretos aos seus filhos. Ou seja, as crianças e depois os adultos aprendem tanto com aquilo que ouvem, quanto com a atmosfera em que a instrução, né, o ensinamento ocorre, o seu ambiente, o seu lar. Se os pais ou outros mestres são severos demais, exigentes demais, estão sempre reprovando tudo e não perdoam seus filhos, as crianças acabam se sentindo sempre fracassadas. Isso contribui muito para incutir sentimentos de culpa que vão perpetuar por toda a vida das pessoas. São sentimentos de culpas duradouros. Se os pais tiverem algum conhecimento a respeito do desenvolvimento da consciência, conforme nós já falamos em vídeos anteriores, isso poderá ajudá-los, ou seja, ajudar os pais a evitar esse surgimento desse sentimento de culpa nocivo e vai estimular também a desenvolver uma consciência sadia na vida dos seus filhos. Ou seja, nós estamos falando que existe consciência sadia, existe uma consciência também que é doentia, que claro não tem nada a ver com Deus, é quando essa culpa exagerada acaba tomando conta do ser da criança e gerando nela anomalias terríveis, comportamentos anormais. Os pais também precisam aprender a inspirar seus filhos em seu compromisso com a palavra de Deus. E para isso os pais precisam ter um compromisso com a palavra de Deus, com os valores do reino de Deus. E também precisam discipliná-los de uma forma que não mostra apenas a falha dos seus filhos, mas também inclui o amor, o incentivo, a graça e o perdão. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses sentimentos de culpa, né? Como é que eles estão relacionados intimamente com a autoestima, um pouquinho mais para frente nos próximos vídeos que vamos estar tratando, ok? Segunda maneira de evitar a culpa é ajudando as pessoas a encontrar valores corretos. Além de nós ajudarmos os pais a ensinar valores corretos aos seus filhos e a criar um ambiente saudável para eles, sensibilizando as suas consciências com base na palavra de Deus, nós precisamos ajudar as pessoas a encontrar valores e valores que sejam espirituais, valores que sejam eternos. Num comentário perspicaz sobre a vida moderna, certo escritor afirmou que muitas pessoas rejeitam ou ignoram os valores tradicionais, mas têm dificuldades em encontrar outros valores para substituí-los. Olha o que diz esse autor: estamos rodeados de sistemas de valores divergentes e muitas vezes mutáveis, mutantes, que competem entre si
pela nossa adesão, escreveu esse autor cristão. Portanto, a confusão ou a incerteza sobre a questão dos valores é muito comum e isso tende a aumentar os conflitos interpessoais e a insegurança individual. Por isso que nós vemos tantas pessoas perdidas hoje, né, como se as suas vidas estivessem sobre uma gelatina moral, em vez de terem uma vida bem fundamentada, bem alicerçada através do valor eterno, dos valores eternos morais contidos na palavra de Deus. A sociedade, então, pode ser sim a maior responsável pela criação da confusão moral e a incerteza ética que muitos dos nossos aconselhandos, né, pessoas que nós estamos ajudando, que estão sofrendo com a culpa, enfrentam. Mas a igreja também compartilha dessa confusão de valores. Infelizmente, muitas igrejas despreparadas, muitas igrejas que ensinam valores mundanos, né, tem até contribuído, muitas igrejas, infelizmente, dentro dessas filosofias humanistas, desses ensinamentos equivocados e às vezes até contrários, heréticos à palavra de Deus, tem contribuído com a confusão na mente das pessoas. Alguns grupos, por exemplo, religiosos autoritários, podem tentar, e provavelmente em vão, impor novamente as antigas convicções éticas que funcionaram no passado. Muitas vezes isso leva a pessoa à condenação dos que não se ajustam e intensifica a culpa em pessoas que não seguem esses padrões impostos por essas religiosidades autoritárias. O que parece mais construtivo na vida, na sua vida, na minha vida, na nossa vida, é permitir que as pessoas expressem a sua confusão quando estamos conversando com ela, mas procurem, com a ajuda de conselheiros fiéis, de terapeutas cristãos, de pastores, de obreiros, missionários, conselheiros sensíveis e outros líderes cristãos, que eles possam adquirir valores éticos que sejam relevantes para as suas vidas, que sejam provenientes, ou seja, oriundos da palavra de Deus, da Bíblia, e coerentes com os seus ensinamentos. Ou seja, se fala, mas também se vive o seu exemplo, o exemplo cristão de coerência que nós precisamos ter, ok? Terceira maneira de nós evitarmos a culpa é ajudando os membros da igreja a compreender os valores do reino de Deus. Vou repetir, terceira maneira de nós ajudarmos as pessoas a evitarem a culpa é ajudando os membros da igreja do Senhor a compreender a importância desses valores do reino de Deus. Ou seja, os membros da igreja devem receber ajuda para entender os elevados padrões de moralidade de Deus, contidos na Bíblia. Todo crente deve entender que Deus compreende as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas. Quando caímos, Ele sempre está pronto a nos perdoar graciosamente. Procure também mostrar a diferença entre sentimento de culpa e tristeza construtiva. São duas coisas bem diferentes. De um lado, sentimento de culpa, que é um fardo penoso na vida das pessoas. E do outro lado, uma tristeza construtiva. É o que Paulo chama lá em Coríntios de tristeza segundo Deus. É sempre bom também incentivar as pessoas a examinar seus níveis de exigência em relação a si mesmas e seus conceitos de certo e de errado, procurando sempre descobrir se são impraticáveis ou se estão em desacordo com a Bíblia Sagrada ou com a Palavra de Deus. Lembre sempre as pessoas de que há boas maneiras de aprender sobre o perdão: experimentá-lo e praticá-lo. E se os membros da igreja pedirem a ajuda de Deus para perdoar uns aos outros, a amargura e a recusa em entender ou aceitar o perdão de Deus irão diminuir. Então, finalmente, resta a questão da obediência. O ABCD do crente é obedecer. Quando procuramos obedecer à lei de Deus, entendemos as exigências também da sociedade e fazemos a vontade de Deus, diminuímos a probabilidade de ocorrência de uma culpa objetiva. Culpa objetiva, lembrando sempre, que é uma culpa real, uma culpa verdadeira e não somente um sentimento de culpa nebuloso, sem base, sem sustentação. Por sua vez, né, isso evita o surgimento de muitos sentimentos dessa culpa subjetiva quando nós obedecemos à lei de Deus, entendemos as exigências da sociedade e fazemos a vontade de Deus. E essas três coisas são muito importantes. Então, nem todos os sentimentos de culpa são ruins em si.
Como eu falei, existe a tristeza construtiva, que é positiva. E nem todos os sentimentos, e algumas vezes esses sentimentos nos levam a confessar o pecado, agir de um modo mais construtivo, mas é claro que esses sentimentos são nocivos quando perduram na vida da pessoa sob a forma de influências paralisantes. São esses sentimentos de culpa perniciosos que queremos evitar e eliminar da nossa vida. O que nós podemos concluir depois desse longo estudo sobre a questão da culpa? Primeiro, queridos, Jesus não afrouxou seus padrões éticos e morais quando falou com a mulher apanhada em adultério. Os padrões de Deus são perfeitos e Ele nunca faz vista grossa para o pecado, nem se contenta com a imperfeição. Jesus disse à mulher para ela não pecar mais, e esperamos que o seu estilo de vida tenha mudado radicalmente. É pouco provável que ela tenha alcançado a perfeição, até porque nenhum de nós também alcança. Apesar disso, dessas coisas, somos aceitos por Deus. Recebemos o perdão incondicional de Deus. Quando confessamos os nossos pecados, temos a garantia de que um dia alcançaremos os padrões divinos por causa daquilo que Cristo fez por nós e aquilo que Cristo está fazendo através do seu doce Espírito. Ou seja, em certas situações, a maioria dos problemas que nós discutimos nesses vídeos envolverão pessoas que têm culpa. E isso pode ser resolvido à luz da palavra de Deus. Então, precisamos ajudar as pessoas a expressar essa culpa, mas ao final ajudá-las a solucionar esse problema, tanto mental como psicológico, mas principalmente moral e espiritual, com o perdão de Deus, com a graça de Deus sobre as suas vidas. Por causa do perdão de Deus, podemos ser perdoados, ter a nossa culpa removida e encontrar o meio de lidar com os nossos sentimentos de culpa. Lembre-se o que diz a Bíblia Sagrada no Salmo 32, que eu li várias vezes nesse vídeo. A Bíblia diz: confessei-te o meu pecado, no Salmo 32:5, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse eu ao Senhor: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, orações, clamores em tempo de poder encontrar-te. E com efeito, quando transbordarem as muitas águas, estas não o atingirão. A Bíblia diz aqui no Salmo, versículo 7, 32, tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação, tu me cercas de alegres cantos de livramento. Alegrai-vos, no final ele diz, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, e exultai vós todos que sois retos de coração. Que Deus derrame graça sobre a tua vida, que a paz de Deus invada o seu coração, que toda a culpa saia do nome de Jesus e você recomece uma nova dispensação, um novo tempo, uma nova história com Deus. É o que nós profetizamos e declaramos essa palavra de bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. E olha o que diz no começo do Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Coberto, é claro, nós entendemos no Novo Testamento, que é coberto com o sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade e nos purificar de toda injustiça. Jesus tem perdão disponível para você. Jesus pode arrancar essa culpa do seu coração e te transformar num ajudador de pessoas que estão sofrendo com isso. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Dê um joinha aí, siga o nosso canal, faça seus comentários e que a bênção do Senhor venha sobre você. Que você seja um bem-aventurado na presença de Deus, desse Deus maravilhoso, que é perdoador, amoroso, bondoso e gracioso com aqueles que buscam a sua face. Amém e amém. Um beijo, Deus abençoe, a graça e a paz de Jesus.